Meus irmãos, então eu vou ler para vocês aqui, João, capítulo 14, né? Para a gente entender exatamente quem é Jesus. Então, Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus continuou dizendo: não fiquem perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo. Para onde eu estiver, estejam vocês também. E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e já ouviram. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta-nos para nós. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou no meio de vocês, e você ainda não me conhece, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Ele é que realiza suas obras. Acreditem em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa destas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. O Espírito Santo continua a obra de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele mora com vocês, e estará com vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e também vocês viverão. Nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama,
guarda a minha palavra e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é minha, mas é a palavra do Pai que me enviou. Essas são as coisas que eu tinha para dizer, estando com vocês. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. A paz que só Jesus pode dar. Eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, mas tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse, aliás, não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês acreditem. Já não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem poder sobre mim, mas vem para que o mundo reconheça que eu amo o Pai e é por isso que faço tudo o que o Pai me mandou. Levantem-se, vamos sair daqui. Bom, Senhor Jesus, encerrando. Alguém tem alguma pergunta? Em verdade, né? Jesus mostrou para eles, para que eles mostrassem para o mundo. Era a palavra dos apóstolos que iria converter as pessoas para Jesus. Então ele precisava mostrar para alguém que fosse de confiança, alguém que ele levasse fé e acreditasse que iriam realmente fazer aquilo que o Pai pediu. Então, ele não estava mostrando apenas para eles. Eles eram professores. E quando um professor aprende, é para ensinar os alunos. Mas, irmãos, mais alguma pergunta? Ele fala não tenha medo, mas também temas a Deus, eu acho que é uma tradição. E aí, qual que é esse medo? Não tenham medo, né? Essa é a verdade. Não tenham medo. Mas, né, a questão do temor a Deus é que, em verdade, Deus está falando uma coisa e Ele é o dono do poder, Ele é o dono da verdade, Ele é o dono do amor, da justiça, e nada disso aqui existiria se não fosse Ele, se Ele não quisesse. Então, né, quando Deus está falando as coisas, né, é porque Ele quer ensinar a nós, nos ensinar, nos dar condição de aprender e de entender o que Ele quer de nós. Qual era a pergunta mesmo? Eu perdi um pouco, viu? Era sobre o medo e o temor. Ao medo e o temor. Sim, então Ele quer nos ensinar e Ele é puro amor. E Ele está pronto para sempre dar o amor. Mas o que Ele quer é que os seus filhos voltem para Ele, que sejam aprovados,
entende? Que cumpram os mandamentos, que é do amor, não é tão complicado quanto às vezes colocam, entende? Para realmente amar, ser verdadeiros, ser justos, né? Ser bons um para o outro, ajudar, emprestar, retribuir, pagar quem te emprestou, enfim, está tudo dentro do contexto. Então, o Pai nos quer lá. E aí, se você não obedecê-lo, ele não vai poder te levar para lá. E é por isso que tem que ter o temor, porque ele fala sério. Ele não está brincando. É tudo real. E a pessoa que não acredita vai descobrir da pior forma quando voltar para lá. Porque todos vamos voltar para o mundo espiritual, queira ou não queira. E a hora que voltar, você vai entender a realidade verdadeira da vida, que não é aqui nesse plano efêmero. Então, tem que temer a Ele, porque se você não temer a Ele, você vai para as trevas, não volta para casa. Então, não é um temor de medo, é entender que é sério, que é uma relação séria, que é uma coisa séria, que não é uma brincadeira. Entende? Temor é isso, é você entender que é tudo sério, que Deus está falando sério, como sempre falou. Mais alguma pergunta? Então, mas o que eu queria colocar, né, que está aqui bem explicado, é que a verdade, a vida, o caminho é Jesus. Isso é. Enquanto ele falava isso, os apóstolos todos estavam com ele. Ninguém tinha morrido ainda, nem Jesus. Então, depois Jesus morreu. Aí depois morreu o Tiago, o irmão do João. Assim foi morrendo, porque eles iam sendo matados, né? E quem que sobrou mesmo, que não foi morto, foi só o João Evangelista. O resto todos iam sendo mortos. E a Maria. Então, assim, quando Jesus falou isso e o apóstolo escreveu, todos estavam vivos. Mas depois que eles faleceram, o que Jesus disse? Eu vou para o Pai, e a minha alegria, eu e o Pai somos um. A minha alegria é que vocês estejam comigo. Então eles deixaram o campo material, voltaram a ser espírito de luz, que Jesus já levou eles para viver com eles na luz. Então eles estão lá, Maria, todos eles, independente da forma como chegaram, todos chegaram até a luz. Então, o que precisa entender que, em verdade, né, as pessoas, né, que estavam ali com Jesus realmente receberam aquela luz e que aquela luz salvou eles e eles estão com Jesus. E nós que somos cristãos, nós que entendemos, né, que a vida é além da matéria, a gente sabe que existem os santos que na época ainda não existia, quando isso foi escrito. Depois vieram os santos, porque são aqueles que se converteram e que deram a vida por Jesus. E todos aqueles que deram a vida por Jesus estão com Ele no céu. E assim, quando a gente fala de Maria, fala de Jesus, fala de José, daqueles que estão com Ele, a gente sabe que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. São apenas amigos a mais que temos para nos ajudar, porque eles existem e eles poderiam ajudar qualquer um se assim as pessoas entendessem que eles existem.
porque é tudo muito maior do que o ego humano pensa. Então, o foco é para manter que sim, ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Tem que ser Jesus. Os santos podem auxiliar, sim, eles existem. Mas quem salva é Jesus. E isso tem que ficar bem claro para todos, que a salvação é Jesus Cristo. Amém. Amém.